Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Na semana passada, o Laboratório Digital foi palco de um verdadeiro duelo de titãs. Analisamos os smartphones top de linha à venda no Brasil e a disputa foi das mais duras. Hoje você vai conferir o que ainda vai pintar de novo entre os super smartphones ao longo do ano. Fizemos um apanhado com os lançamentos e as novidades que vêm por aí. No final da edição, você confere os novos smartphones. Antes, a curtição do karaokê ganhou ares digitais. Já tem muita gente aproveitando o karaokê online. Saiba por quê. Ele não se preocupa muito com palavras, assim, é mais afinação mesmo. Então quem realmente for mais afinado vai ser o vencedor da batalha. Além de cantar, dá para achar pechinchas virtuais no Olhar na Web dessa semana. Os brechós online estão a todo vapor. Selecionamos exemplos bem bacanas. As incríveis novidades da medicina com as próteses digitais. Tem um processador, um microchip, que faz esse processamento dessas informações e dá o retorno mecânico a partir do movimento da pessoa. Wi-Fi gratuito nas grandes cidades brasileiras. Será que a ideia sai do papel ou é apenas discurso político? O Olhar Digital está começando. Primeiro vieram os karaokês nos bares. Depois, eles foram levados para dentro de casa, com aparelhos específicos. Agora, eles estão na internet. O mais legal é que, além da diversão, dá para conhecer gente nova e até exercitar o talento. Diz o velho ditado: quem canta, seus males espanta. E mais do que isso, hoje quem canta até conhece gente nova e faz amigos na internet. Recentemente, Clícia e Fernando se conheceram assim, cantando. Hoje eles formam essa bela dupla de cantores de karaokê. É bom pra gente passar o tempo, se divertir, conhecer gente nova, porque além de tudo ele é uma rede social. Mas tem toda a parte da competição, da batalha, né? Isso é muito interessante, isso intriga, mas a gente já tá acessando, conhecendo mais pessoas e brincando mais. Diversos sites, a maioria internacional, oferecem um serviço totalmente gratuito, karaokê online. Tudo que você precisa, além do computador e do microfone, é de pulmões e cordas vocais fortes. Depois, é só soltar a voz. Além de oferecer milhares de canções, mas ainda nas versões pagas, esses serviços se tornaram verdadeiras redes sociais de cantores amadores e profissionais dos 4 cantos do mundo. Pessoas de outros países, às vezes profissionais da noite, dupla sertaneja, bastante diversidade assim de pessoas. Em alguns sites há ainda a possibilidade de desafiar os amigos ou até mesmo qualquer desconhecido. Nas batalhas de karaokê virtual, você tem um tempo determinado para disputar a melhor pontuação da música escolhida. E não se preocupe, ainda que quase todas as músicas estejam em inglês, a pronúncia é o que menos conta nessa hora. Ele não se preocupa muito com palavras, assim, é mais afinação mesmo. Então quem realmente for mais afinado, cantarolar melhor a música, ele vai fazer mais pontos e vai ser o vencedor da batalha. Baseados em um projeto internacional, Clícia e Fernando foram além do karaokê virtual. Eles são os responsáveis por um projeto brasileiro que reúne vozes de diversas pessoas cantando uma mesma música. Na hora de editar, cada um fica com uma parte da canção e a ideia é uma só. É muito difícil, a gente ainda não tem a ferramenta de unir várias vozes, só a dupla, né, no caso. E a gente se unir, fazer um negócio divertido. Ou até um pouco mais do que isso.
eu utilizo muito como meio de divulgação também, né? Divulgar minha banda, meus projetos. Milhões de pessoas em todo o mundo já espantam seus males ou simplesmente se divertem cantando em frente ao computador. Tem até aplicativo de karaokê para smartphones. Se você também é afinado ou quer tentar a sorte, nós separamos os links dos serviços de karaokê online mais populares da web. Os endereços estão logo abaixo do vídeo dessa matéria, hein? Confira, saia cantando e divirta-se. Daqui a pouco, as novidades dos smartphones. Conheça os modelos que vão chegar às lojas ao longo do ano. E o desafio de cobrir grandes cidades com sinal Wi-Fi. Saiba por que isso é tão difícil. O avanço da tecnologia promete deixar para trás as dificuldades de locomoção de quem tem problemas físicos. Próteses digitais fazem coisas incríveis e oferecem esperança nova para muitos. O problema ainda é o preço. Inteligência artificial, membros biônicos e muita tecnologia. Dessa vez não falamos de robôs ou ficção científica. O que até pouco tempo atrás só era visto em filmes de Hollywood, agora se traduz em próteses digitais ultramodernas que ajudam pessoas amputadas a levar uma vida praticamente sem limitações. O esporte paraolímpico é um dos maiores laboratórios para o desenvolvimento de próteses mais modernas. O sul-africano Oscar Pistorius, hoje em evidência por ser acusado de assassinar a namorada, já era um dos atletas paraolímpicos mais famosos da atualidade. Ele ganhou o mundo quando, usando pernas artificiais de carbono, pôde competir em igualdade de possibilidades com atletas não deficientes em nível mundial. A prótese no esporte paralímpico funciona como o carro de Fórmula 1. Você desenvolve a tecnologia na pista e depois traz ela para o dia a dia. Prótese esportiva é a mesma coisa. O atleta treina, vê, potencializa a angulatura, sistema para dar o retorno elástico, melhorar o retorno elástico da prótese e depois a tecnologia vem para o dia a dia. A questão é que se toda a tecnologia das próteses mais modernas fosse permitida no esporte paraolímpico, estariam então competindo os melhores programadores e não mais os atletas. Nesse sentido, existe uma diferença importante entre hardware e software. As próteses mecânicas, como a de fibra de carbono usada por Pistorius, são permitidas nas competições, afinal, os músculos do atleta precisam trabalhar arduamente. Já as biônicas, como as que você vai conhecer agora, não podem ser usadas no esporte, mas fazem diferença na vida de quem precisa usá-las. Os fabricantes de próteses biônicas usam toda a experiência dos atletas para desenvolver produtos que realmente melhoram a qualidade de vida dos amputados. Combinando a inteligência artificial com a fisiologia humana, a bioengenharia desenvolveu próteses que respondem à ação humana a fim de devolver as funções anatômicas perdidas após a amputação. Tem a percepção do movimento, tem um processador, um microchip que faz esse processamento dessas informações e dá o retorno mecânico a partir do movimento da pessoa. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, é o responsável pelo desenvolvimento da maior parte das próteses digitais. E boa parte delas recorre à inteligência artificial, que é composta por microprocessadores, sensores, acelerômetros e giroscópios. Funcionam como um carro de câmbio automático. A prótese é capaz de identificar a velocidade do caminhar para ajustar o amortecimento necessário para maior conforto do usuário. Tudo isso é feito através de sensores e algoritmos de computador. Esta prótese é ainda mais completa. Com um motor integrado, ela faz com que o joelho busque a sua própria energia ao esticar ou flexionar a perna. O joelho biônico ainda recorre a sensores e a um microprocessador para aprender o modo de caminhar do usuário, ajustando-se automaticamente com base na velocidade, no terreno e na amplitude da passada. O giroscópio atua como sensor de movimento e assim identifica onde se encontra a articulação no espaço e também o ângulo de inclinação. Essa prótese melhora a qualidade de vida, melhora a eficiência mecânica da marcha, mas eu acho que o principal ponto não é nem a questão mecânica, mas é a própria questão de aceitar a sua condição.
Você olha a pessoa, você vê o nível de normalidade, não existe nenhuma deficiência mais aparente do que a substituída pela prótese. Apesar de tanta evolução, um obstáculo ainda é enorme para que essas próteses possam atender e beneficiar mais pessoas: o preço. São todas importadas, principalmente da Alemanha e da Finlândia, onde são produzidas. Por lá, essas próteses custam algo em torno de $100 mil. Aqui, somadas as taxas de importação, essas próteses biônicas chegam ao Brasil com valores atingindo absurdos R$240 mil. Valor de carro de luxo. De qualquer forma, soluções cada vez mais inovadoras aparecem para facilitar a vida de portadores de necessidades especiais de todos os gêneros. Para um futuro próximo, o que deve surgir são próteses e aparelhos controlados pela força da mente. Aqui no nosso site, você fica por dentro dessas novidades. Aproveite para rever ou conhecer o surpreendente Instituto do Cérebro de São Paulo e também nossa série de reportagens sobre tecnologia assistiva para deficientes. Passeie pelas nossas páginas e confira. Várias cidades brasileiras já oferecem acesso gratuito a serviços de Wi-Fi. E recentemente a Prefeitura de São Paulo anunciou que pretende oferecer conexão na cidade inteira. Mas a ideia é de difícil execução e tem boas chances de nunca se transformar em realidade. Saiba por quê. Inovação ou politicagem? Recentemente, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para discutir sua pretensão de transformar definitivamente a capital paulista em uma cidade digital. A ideia é oferecer conexão Wi-Fi em diversos pontos de São Paulo. Em princípio, talvez em um tom mais de discurso político, a prefeitura chegou a prometer internet gratuita sem fio em toda a cidade. Hoje, em algumas cidades do mundo, como Nova York e Paris, por exemplo, já é possível usar a internet via Wi-Fi sem pagar nada em algumas localidades, principalmente parques, museus e regiões turísticas. Mas em nenhum caso, pelo menos por enquanto, uma metrópole foi 100% coberta por sinal Wi-Fi. Projetos existem, mas isso não é tarefa fácil onde quer que seja. Cobrir a cidade inteira de São Paulo, uma cidade muito grande, com uma geografia acidentada, eu acho difícil. Com uma selva de pedra, eu acho que cobrir a cidade inteira, eu acho que é praticamente impossível. Em um segundo momento, a Secretaria Municipal de Serviços disse que a ideia não é colocar o Wi-Fi em toda a cidade, mas sim em alguns locais com fluxo intenso de pedestres. O projeto está em fase de estudos de viabilidade técnica para a implantação do piloto, que, segundo a Prefeitura, deve ser disponibilizado a partir de junho deste ano. Neste projeto piloto, um dos primeiros lugares a ser contemplado com a conexão Wi-Fi gratuita seria a Avenida Paulista. Essa ambição por ali já é um desafio e tanto, afinal, a região da Paulista é repleta de prédios altos e outros obstáculos que causariam inúmeras regiões de sombra, ou seja, onde o sinal não chegaria com qualidade suficiente aos usuários. Mais do que isso, é bem possível que a iniciativa gere um conflito de negócios entre a oferta da Prefeitura e as provedoras de internet banda larga na região. Você passa isso para uma região como a Avenida Paulista, onde é mais empresarial, você pode estar atrapalhando o negócio de outras empresas que estão hoje consumindo internet minha ou de concorrentes meus e está comprando, vai deixar de comprar para usar aquilo. Gera um consumo a mais necessário e eu não acho que esse é o objetivo da Prefeitura. O objetivo dela é ter internet grátis para a população que está passando por lá e não necessariamente para quem tem escritório lá. Ainda que muita gente não saiba, a vegetação da cidade também é um grande obstáculo para o Wi-Fi, o que torna ainda mais complexa a ideia de cobrir toda a cidade. Por acaso, a tecnologia opera na mesma frequência da cor verde e, sim, isso também atrapalha. O vegetal enxerga essa frequência de 2.4 e também a frequência de 5.7, é uma faixa grande, como energia, ela absorve essa frequência. Então, se você tiver uma faixa grande de árvores ou de verde e o sinal de Wi-Fi ou de uma transmissão nessa faixa de frequência encontrar essa parede verde é uma resistência, ela para o sinal, ela absorve o sinal
Do outro lado, você vai ver muito pouco ou quase nenhum. De qualquer forma, a exemplo de outras metrópoles, como citamos há pouco, em regiões específicas, é totalmente possível que a prefeitura ofereça o Wi-Fi gratuito para a população. Aqui mesmo, no Olhar Digital, nós já mostramos o exemplo de Jundiaí, no interior de São Paulo, que oferece conexão gratuita em todos os parques e terminais de ônibus da cidade. Mas o processo é demorado e, pior, caro. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, onde a prefeitura local oferece Wi-Fi gratuito em toda a orla de Copacabana e do Leme, foram mais de 3 meses para instalar todos os equipamentos necessários, e o projeto custou 12 milhões de reais. Em uma conta rápida, na ponta do lápis, descobrimos que o gasto só com as antenas para cobrir a região metropolitana de São Paulo não sairia por menos de 225 milhões de reais. Isso sem contar toda a infraestrutura necessária por trás disso. O problema do investimento é depois a manutenção, porque você tem que... Vários outros municípios, a gente escuta muito município do Nordeste que já investiu em Wi-Fi em alguma região da cidade. O problema é que o Estado não é bem provedor de internet e o Estado também não é para dar manutenção em sistema de telecomunicações. E aí, ao longo do tempo, isso para de funcionar, não tem manutenção. Então, eu acho que o maior custo que o Estado acaba incorrendo é depois de manter. Hoje, muita gente já usa a internet sem fio em casa. A tecnologia para o Wi-Fi em vias públicas é exatamente a mesma. E é exatamente por isso que, onde há essa possibilidade, é possível se conectar com nossos dispositivos usados no dia a dia, como tablets, laptops e smartphones. A diferença está mesmo nos roteadores, que no caso das instalações públicas, precisam ser parrudos o suficiente para aguentar diversas conexões simultâneas e ter longo alcance. E você, o que acha dessa ideia? Bom, lógico, todo mundo gostaria que houvesse conexão Wi-Fi gratuita em toda a cidade. E não estamos falando só em São Paulo, não, mas em todo o país. Mas, dadas as dificuldades técnicas e o histórico das iniciativas públicas no Brasil, será que essa ideia vai caminhar na maior metrópole do país? Bom, deixe sua opinião nos comentários. A indústria de celulares é uma das mais dinâmicas. Os fabricantes entraram num ciclo de lançamento que prevê a chegada de aparelhos novos o tempo todo. Mas alguns lançamentos são mais importantes que outros. Preparamos um resumo com o que de mais importante vai acontecer no setor ao longo do ano. Confira! Rumores sempre mexem com o mundo da tecnologia, principalmente com os fãs e apaixonados por novidades. Grandes empresas, a exemplo da Apple, já descobriram que isso funciona mesmo. Afinal, quanta gente não ficou esperando para saber como seria o novo iPhone? Recentemente, a Sony fez exatamente a mesma coisa com o PlayStation 4. O Olhar Digital também resolveu entrar nessa. Consultamos nosso serviço secreto de futurologia para fazer algumas apostas e prever o que pode e deve surgir no mercado de smartphones ainda este ano. Segundo o levantamento da consultoria Gartner, o ano promete. Em 2013, os aparelhos inteligentes responderão por 52% das vendas mundiais de aparelhos, um marco inédito. O lançamento mais próximo e que já é certo é o Samsung Galaxy S4, que vai ser apresentado ao mundo no próximo dia 14 de março. Se os boatos sobre o novo aparelho se confirmarem, vai ser um smartphone bem inovador. O que se espera para o S4 é um processador de 8 núcleos com velocidade de até 2 GHz. Mais do que isso, 2 GB de memória RAM e um processador gráfico também com 8 núcleos. A tela seria um pouco maior do que a do S3, com quase 5 polegadas, e tecnologia Super AMOLED Full HD. As câmeras também viriam com mais resolução, 2 megapixels a frontal e 13 megapixels a traseira. Sobre o formato, as principais apostas dizem que será um aparelho mais leve e mais fino com acabamento em alumínio. A mídia asiática especula que o modelo terá ainda reconhecimento de gestos e, possivelmente, tela flexível, semelhante ao protótipo apresentado pela marca sul-coreana na CES 2013. Rumores sobre novos iPhones já fazem parte do mundo da tecnologia há algum tempo. Apesar de a Apple ter lançado recentemente o iPhone 5, as expectativas para o seu sucessor já são grandes.
Até o final de 2013, provavelmente devemos conhecer o iPhone 5S ou o iPhone 6. As principais apostas falam em um novo processador A7, 128 GB de armazenamento interno e até uma câmera Super HD. Há ainda quem diga que o novo iPhone finalmente trará integrada a tecnologia NFC, que permite a troca de informações por proximidade e inclusive pagamentos feitos através do aparelho. Interessante é um rumor sobre segurança. Há quem diga também que o novo smartphone da Apple virá até com reconhecimento de digitais. A gente acredita também que, além do preto e do branco, o novo iPhone deva trazer até 8 opções de cores, seguindo os modelos de iPods já coloridos. O próximo smartphone top de linha da Nokia deverá se chamar Lumia 1000. Um dos principais rumores sobre o aparelho diz que ele virá com câmera de 41 megapixels e tecnologia PureView, que melhora a qualidade das imagens e permite zoom digital sem perda de qualidade. Assim como o Lumia 920, o aparelho virá com o sistema operacional Windows Phone 8. O design, também com acabamento em alumínio, deve ser similar ao seu antecessor, mas um pouco mais fino. A Motorola Mobility, agora controlada pelo Google, também deve lançar um smartphone novo este ano. O mistério é grande, mas tudo indica que o Motorola X deve ser um dispositivo resistente a quedas e com uma bateria mais durável. Como o produto é responsabilidade do Google, há grandes chances de ele trazer novidades sobre o sistema operacional Android. A previsão é de que o aparelho seja lançado em maio, na conferência anual Google I/O. A gente também pesquisou e descobriu rumores sobre um novo smartphone que seria lançado pelo Facebook em parceria com a HTC. Ainda não há muitas informações, mas sobram expectativas. E você, o que acha dessas apostas? Deixe suas opiniões nos comentários logo abaixo do vídeo dessa matéria e divirta-se. Afinal, qualquer um pode brincar de adivinhar o futuro, né? E aproveite também para ver nosso último laboratório digital, hein? Testamos os modelos top de linha disponíveis no mercado. Confira e saiba quem chegou na frente nessa eterna batalha. Você consegue fazer de tudo online, de tudo mesmo. Agora até o antigo segmento dos brechós já faz barulho no mundo virtual. Fizemos uma seleção de alguns bons exemplos dessa tendência. O Olhar na Web dessa semana é para quem gosta de andar sempre na moda. E o melhor, gastar pouco. Garimpamos a internet para encontrar os principais brechós online disponíveis na web. Quase todas as ofertas são específicas para mulheres, mas é uma boa também para os amigos, maridos e namorados que querem presentear sem quebrar o cofrinho. Cada brechó tem sua peculiaridade. Assim como os reais, a maioria aposta em peças seminovas, mas ainda assim em bom estado. Outros são melhores descritos como blogs de meninas que caçam oportunidades na própria internet ou em viagens ao exterior e oferecem as peças importadas por preços atrativos. Tem de tudo: roupas, bolsas, sapatos, acessórios. Alguns brechós vão além. Mais do que roupas, oferecem também itens de decoração para casa, artigos eletrônicos e até roupas para bebês e crianças. Vale a pena pesquisar antes de fechar uma compra, hein? Pelas fotos, reparamos que a maioria das peças à venda é mesmo bem conservada. Este portal tem até uma categoria exclusiva para roupas masculinas e dá para achar peças interessantes se você pesquisar um pouquinho. Agora, se o seu negócio for roupas de grife, olha só esse brechó de luxo. Para muita gente, nada aqui vai sair realmente barato. São artigos usados que chegam a ser vendidos por mais de R$6.000. Mas, sim, tem quem compre. Outra opção legal e que muitos desses brechós permitem é que você também ofereça aqueles itens esquecidos no fundo da gaveta ou ainda novinhos, mas nunca usados. É uma boa opção para renovar o armário sem gastar muito. Nós separamos os links da nossa seleção de brechós virtuais logo abaixo do vídeo dessa matéria. Aliás, tem até o endereço de um portal que traz uma lista imensa de blogs e brechós na internet. Agora é com você.
Tá procurando algo baratinho ou quer liberar um espaço em casa? Bom, então vá lá e confira as ofertas ou faça a sua. Na semana que vem, conheça os recursos e as novidades das câmeras Wi-Fi. E confira os detalhes tecnológicos dos primeiros carros elétricos à venda no Brasil. Continue com a gente durante a semana. Assine nossa newsletter e receba o resumo do noticiário de tecnologia todos os dias no seu e-mail. E não se esqueça de acompanhar as edições do Olhar Digital Business Journal. Toda sexta-feira, 4 da tarde, você tem um apanhado com os principais fatos da semana de tecnologia. Acesse e confira. Domingo que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui.